Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça, hoje é dia 5 de março. Eu gostaria de ler em Atos capítulo 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Estamos falando então da importância de alcançarmos a maturidade, alcançarmos a plenitude de Cristo para vivermos uma vida digna do Senhor aqui nesta terra. Quanto mais você cresce no Senhor, no conhecimento da sua palavra, no conhecimento do Cristo, mais você vai ser uma pessoa, um discípulo fiel e eficaz aqui nesta terra. Este texto de Atos 17 é muito interessante, porque ele fala desses cristãos de Bereia. Eu vou ler então o verso 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e estes, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes aqui são os judeus de Bereia. Esses judeus de Bereia, que tinham acesso às Escrituras, quando ouviram Paulo pregar, queriam saber se era exatamente aquilo que Paulo estava falando. Vocês sabem muito bem que na época você não tinha as escrituras no celular como a gente tem hoje, você não tinha mesmo um livro impresso, era difícil você ter acesso às escrituras, que ficava geralmente nas sinagogas e em lugares assim. Mas essas pessoas verificavam para ver se era verdade. Você ouve muita coisa hoje em dia, não é mesmo? Em todo lugar você está ouvindo, e às vezes, como a gente disse no outro dia, um falso evangelho. Agora, como você vai reconhecer o falso evangelho do verdadeiro evangelho, se você nunca ler as Escrituras? Você precisa ler. E isso vai te ajudar a crescer no conhecimento do Senhor e de sua revelação para cada um de nós. Judas, verso 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se você precisa conhecer a salvação, você precisa da graça de Deus, você precisa conhecer as Escrituras. Se você quiser aprender a fazer bolo, torta de maçã francesa, você pode me pedir a receita, ou então procurar na internet. Você não precisa das escrituras para você saber cozinhar. Você pode fazer um curso de culinária, gosto muito de gastronomia, fazer um curso de gastronômico, por correspondência, pela internet. Você não precisa das escrituras para isso, mas para perdoar, para amar, para a salvação, para a alegria, a paz, a esperança, para viver uma vida digna do Senhor, você precisa das Escrituras. Precisa desse conhecimento do Senhor, não é mesmo? Então, não deixamos o tempo passar sem sermos diligentes nesse sentido. Hebreus diz 13, 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Manjares espirituais que não servem para nada, que na verdade só traz estrago. Mas aqui o que ele está dizendo nesse texto de Hebreus 13, 9, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. Que o seu coração possa ser frutificado por esta graça que você vai conhecer através das Escrituras. Eu me lembro que quando eu tinha 11 anos, nós fomos assistir o Billy Graham no Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu achei aquilo maravilhoso, porque, inclusive, era a primeira vez que eu atravessava a Ponte Rio-Niterói, que eu ia no Rio de Janeiro. 74, tinha 11 anos. Muito tempo atrás, não é mesmo? Século passado. E achei lindo os corais cantando, aquela coisa toda, gente de tudo quanto é canto do Brasil. Foi muito lindo aquela grande festa. Inclusive, eu encontrei um vídeo no YouTube sobre aquele encontro, em 74. Em 92, quando eu já tinha saído do Brasil, eu trabalhei como voluntário na Cruzada Billy Graham em Essen, na Alemanha. Na época eu era estudante da língua francesa em Bruxelas. E, é claro, eu trabalhava nos bastidores, encontrando o pessoal que organizava a conferência, e naquela época eu já falava inglês. Então, eu pude comunicar com as pessoas e, principalmente, ouvir a pregação do Billy Graham, atrás das cortinas. E eu fiquei impressionado de ver como era simples aquela pregação. Como as pessoas se convertiam após terem ouvido o Billy Graham pregar. E eu fiquei pensando, nunca imaginei em 74 que a pregação dele fosse tão simples. Como a pregação de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, muito interessante. Quando Pedro prega, as 4, 5 vezes que ele prega, cada vez ele fala da morte e da ressurreição de Jesus. Ou seja, da cruz de Cristo. Como fazia o Billy Graham.
Assista um vídeo do Billy Graham, você já vê que o tempo todo ele está falando do Evangelho, ou seja, da morte e da ressurreição de Jesus. Precisamos voltar à base da nossa fé e não esquecer nunca. O Evangelho não é baseado sobre nenhuma outra teologia, a não ser a da teologia da cruz. Não a teologia da prosperidade ou qualquer outra teologia, qualquer outro dispensacionalismo, mas sobre a obra da cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João quando Jesus entrou em cena para ser batizado. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude a não desprezar o ensino da palavra de Deus. Fortifica-te na graça que se encontra em Cristo Jesus e não coma outra comida, a não ser aquela que vem do Espírito Santo. Não estou falando de comida brasileira, ou comida portuguesa, ou comida angolana, ou comida francesa. Estou falando da palavra de Deus. Continue comendo a comida brasileira e portuguesa para o seu corpo e alimente a sua alma com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.